vai conversar um pouco sobre como vai funcionar o estágio. O estágio, nós tivemos a formação semana passada, estávamos aguardando mais outras informações para poder fazer esse encontro com os senhores, tá? O estágio, ele não está complicado, muito pelo contrário, a forma como ele foi planejado vai facilitar muito a vida de vocês, tá? E essas mudanças que ocorreram foi tudo consequência por conta da pandemia, tá? Então a gente vai entender como vai funcionar o estágio curricular, como é que vocês vão estagiar, tá certo? Então eu vou compartilhar minha tela para eu poder mostrar o slide aqui, para a gente poder acompanhar direitinho. E aí, pessoal, eu vou abrir o slide. Caso os senhores queiram perguntar, vocês podem deixar uma mensagem no chat. Quando eu terminar, a gente entra nesse diálogo, porque quando eu abrir o slide aqui, eu não vou conseguir mais visualizar o chat, tá? Então vamos lá. Também não vou precisar ler tudo que está no slide e depois eu vou disponibilizar esse slide para todos vocês, tá bom? Tanto o slide como alguns materiais que já estão disponíveis lá no ambiente virtual. Então, assim, o estágio curricular, né, supervisionado no ensino fundamental. Por enquanto, nós estamos trabalhando o ensino fundamental. O professor responsável pela disciplina de estágio é o professor Sonatson Diego de Paula Neri, tá? Um grande amigo meu. Há um bom tempo, há 10 anos eu não olhava esse professor. Ele é professor do IFMA aqui de Bacabal. E o professor Sonatson, ele é o professor da disciplina. Ele é o responsável pela disciplina. Como vocês sabem, né? O EAD, ele tem um professor principal da disciplina e tem uns outros professores que nós chamamos de tutores. E no estágio, nós temos os professores supervisores de estágio, tá? Que aí, no caso, Pedreira sou eu, Fortaleza Nogueira, professor de Olim. Tá? E assim, cada polo tem um professor que vai acompanhar o estágio de perto, tá certo? Então, aqui a gente vai entender como vai funcionar o estágio de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aqui algumas observações que nos foi pedido, né, para que a gente passasse a vocês, tá bom? A carga horária é 135 horas. Os principais conteúdos que vão ser abordados, tá? Estágio, conceito, objetivos e recomendações necessárias para se executar um estágio, tá? Entendimento sobre microensino, habilidades e técnicas para o ensino fundamental e o exercício da docência, né? Acompanhamento do estágio supervisionado. Então, tudo isso está sendo trabalhado dentro dos conteúdos que já foram disponibilizados no ambiente virtual, certo? O objetivo geral, claro, conhecer os vários aspectos da formação docente e a relação teórica e prática em sala de aula por meio da observação, participação e regência. Nós vamos passar pelas três, tá? Mas tem uma diferença aí bem legal que eu acredito que vai ajudar um pouco vocês. Vamos lá. Os conteúdos programados, estágio, né? Isso é importância para a prática docente. Existem alguns artigos interessantes que foram disponibilizados para se fazer a leitura. Conhecendo e elaborando um plano de aula. Não existe, né, um estágio sem falar de plano de aula. Não tem como. É o planejamento principal. E também, é claro, um conhecimento total da BNCC. Hoje, quem é professor sabe, quem está atuando na educação básica como todo sabe, que nós temos aí como principal instrumento a nossa BNCC e todo o planejamento de vocês, tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio, vai ser organizado de acordo com as competências, com as habilidades que a BNCC nos traz, né, em relação aos conteúdos que devem ser abordados em cada nível, né, que a gente vai trabalhar, tá? A metodologia, né, leitura e o fichamento de texto, aula expositiva dialogada e acompanhamento do estágio. Beleza. Recursos, aqui está tudo lá no plano de aula. E aqui tem a avaliação. Isso aqui, pessoal, são as 3 notas que vocês precisam para poder fechar o estágio, tá? Primeira nota, ela vai ser organizada numa elaboração de um plano de aula. Evaldo, quem vai avaliar o plano de aula que vai ser elaborado? O plano de aula, ele é avaliado pelo professor de estágio do polo. Pedreira sou eu, Fortaleza dos Nogueira, professor de Olim. Que ele que é o professor de estágio aí do polo de vocês, tá? Nota 2, elaboração de um relatório sobre a observação, participação em uma aula remota. Eu vou já explicar como é que vai funcionar isso daqui.
E a nota 3, regência de uma microaula em ambiente remoto. E aí vocês conseguem fechar as 3 notas. E aí eu vou explicar como é que vai funcionar cada uma dessas atividades. Pessoal, no início eu coloquei foi colocado algumas observações sobre o universo do estágio. Mas isso aqui vai ficar para vocês quando eu mandar o slide, né, para vocês fazerem uma leitura. Principalmente, ó, vou passando aqui, um reflexo atual, né, da pandemia, né, um breve histórico do que aconteceu e isso que nos levou a fazer algumas mudanças radicais no estágio, tá? E principalmente a realidade da Base Nacional Curricular Comum, que é a nossa BNCC, o documento principal que nós devemos utilizá-lo como nosso norte, né, o nosso planejamento para que a aula possa realmente acontecer e atender a necessidade atual do cenário educacional brasileiro, tá? Coloquei aqui as principais competências, as 10 competências da BNCC, é importante todos nós conhecermos, tá? Principalmente a quinta, né, que estamos vivendo ela, a cultura digital, de entendermos como ela funciona, a preparação do sujeito crítico para viver esse mundo da cultura digital, tá? E cada competência aí que nós devemos conhecer, porque as nossas aulas, os nossos conteúdos, conforme BNCC, é fundamentado nessas competências. E como nós estamos trabalhando no ensino fundamental, tem as principais competências, né, da geografia no ensino fundamental. Coloquei aí, tem as 4 primeiras, a gente precisa conhecer, porque aqui ela vem nos dizer como nós devemos trabalhar a geografia no ensino fundamental. Temos 4 competências e aqui nós temos 3. São 7 competências específicas de geografia para o ensino fundamental e precisamos conhecê-las para que a gente possa realmente oferecer uma aula aí com qualidade no ensino fundamental, específico em geografia, tá? As unidades temáticas de geografia no ensino fundamental, nós temos aí 5 unidades temáticas: o sujeito e o seu lugar no mundo, a conexões escala, mundo do trabalho, formas de representação e pensamento espacial, natureza, ambientes e qualidade de vida. Essas 5 temáticas vocês vão encontrar dentro dos livros de geografia do 6º ao 9º ano. É como eles estão organizados, é como os principais conteúdos e as áreas temáticas que nós estamos atuando atualmente, tá? Mas, pessoal, aqui são os principais conteúdos do 6º, do 7º, do 8º e do 9º ano, tá? Coloquei aí para vocês já pegarem, ter uma ideia bacana. Quem está em sala de aula, perfeito. Quem ainda nunca entrou, nunca viveu esse mundo, é necessário conhecer, né, a BNCC, que é o nosso documento norteador, é o documento que nos ajuda a entender o que deve ser ensinado, como deve ser ensinado, tá? Desde o 6º até o 9º ano, que é o que nós estamos vivendo nesse momento, e depois vai vir o ensino médio, tá? Então, por enquanto, só o ensino fundamental. E aqui, ó, a gente vai entender como vai ser as 3 notas e como vocês vão trabalhar. Evaldo, pelo que eu percebi, quando você leu as 3 notas em avaliação, em nenhum momento eu estava analisando rapidinho, eu não vi escola. O estágio não vai acontecer numa escola, eu não vou ter que ir para uma escola, eu não vou ter que procurar um professor numa escola, fazer a observação, desenvolver a aula naquela escola para aqueles alunos. Não. Vocês não vão fazer nada disso porque não vai existir estágio presencial. Mesmo se as aulas iniciassem amanhã, tá, pessoal? Vocês não iriam desenvolver observações e regências numa escola, tá? Então, o que foi decidido pela direção de curso, né, pela direção do programa, enfim, que a disciplina de estágio ela iria se organizar nessas três realidades. Primeira nota. O que tem que ser feito, Evaldo? A primeira nota, de forma bem objetiva, vocês vão elaborar um plano de aula, vocês vão escolher o 6º, ou 7º, 8º ou 9º ano, vão escolher um desses anos, vão escolher um conteúdo e vão elaborar um plano de aula eficaz, eficiente, brilhante, né? E esse plano de aula pronto, vocês vão postar no ambiente virtual. E o professor de estágio, ele vai fazer a avaliação do plano de aula, tá? E esse
plano de aula que vocês vão elaborar, ele tem que ser um plano de aula eficiente, um plano de aula que atenda às necessidades da BNCC e aquilo que deve ser trabalhado atualmente. Aqui ele traz só algumas observações. Isso é bom na hora que você for fazendo a montagem, você ter esse entendimento principalmente sobre a BNCC. O professor é a peça-chave nesse processo de adequação. Além de conhecer na íntegra o documento, que é a BNCC, ele deve refletir sobre a aplicação das diretrizes da BNCC para bem planejar suas aulas e atingir os objetivos da aprendizagem. Então, o seu plano de aula, ele tem que ser organizado de acordo com esse documento. Aqui nós temos o modelo que vocês precisam utilizar para poder elaborar, né, esse plano de aula. A escola, vocês podem escolher uma escola fictícia, o nome de uma escola qualquer, não significa que você vai para essa escola. A disciplina de geografia, o professor, o nome de vocês, o ano, a data da aula, a duração da aula, e aí vocês vão colocar habilidades, lá da BNCC, de acordo com o conteúdo que você vai trabalhar, os objetivos, o procedimento metodológico, presencial e remoto, os recursos didáticos e a avaliação. Vocês vão ter que preencher todos esses campos planejando, explicando como vai ser desenvolvido a sua aula, tá? Obedecendo todas as regras da didática e também, é claro, do nosso principal documento norteador, que é a BNCC. Então, primeira nota, é só elaborar um plano de aula brilhante, eficiente, que atenda essas exigências e fazer a postagem. Vai ser avaliado, vamos decidir a primeira nota. Segunda nota. A segunda nota, eu quero que vocês fiquem atentos a essa segunda nota. A segunda nota, ela representa a regência, tá? A primeira nota, nós estamos aí praticamente fazendo um quê? Como se fosse uma microaula dentro da sala que sempre é feito antes de vocês irem para fazer regências, observações e regências dentro de uma escola. Então, plano de aula foi feito, foi entregue, perfeito. Segunda nota, existe a observação de uma aula. Evaldo, quem vai dar essa aula para a gente? Aí, quem vai dar essa aula é o professor Sonadson, que é o professor da disciplina. Fiquem atentos a isso que eu vou falar para vocês, tá? Fiquem atentos, pessoal. Deixa eu só ver aqui se está gravando direitinho. Perfeito. Fiquem atentos a isso que eu vou colocar para os senhores. Pessoal, o professor Sonadson, ele vai disponibilizar, eu acredito que até semana que vem, um cronograma, tá? Aonde esse cronograma vai informar os dias que ele vai ministrar as aulas para cada polo. Por exemplo, vai ter uma data específica que ele vai dar uma aula para o polo de Pedreiras. Vai ter uma outra data para o polo de Fortaleza dos Nogueiras. Vai ter uma outra data para o polo de Bacabal, para o polo de Santo Inês, para o polo de São Luís. Então, o professor Sonadson, ele vai criar um link, ele vai mandar esse link para a turma de vocês. Vamos supor que hoje seria a microaula do polo de Pedreiras e Fortaleza dos Nogueiras. Então, o professor Sonadson mandou o link. Todos vocês, pessoal, sem exceção, todos vocês terão que se organizar para esse dia da aula dele. Ela não vai ficar gravada, não. Ela vai ser uma aula ao vivo. Todo mundo tem que participar, pessoal. Pelo amor de Deus. Só se for um caso extremo mesmo. Faltou energia, faltou internet, problema de saúde, alguma coisa que impossibilitou de você não participar dessa aula. Porque é uma aula obrigatória. A participação é obrigatória. Então, vocês vão lá assistir a aula do professor Sonadson. E quando vocês assistirem a aula, vocês vão ter que elaborar um relatório, tá? A segunda nota é um relatório que vocês vão elaborar a partir da observação da aula do professor Sonadson. E o que vocês têm que destacar nesse relatório? As habilidades, segundo a BNCC, quais foram as habilidades que o professor Sonadson utilizou na aula dele? Qual foi o objetivo de conhecimento que o professor Sonadson utilizou na aula dele? Qual foram os procedimentos metodológicos? Qual foram os recursos didáticos?
Qual foi a avaliação? Além de você destacar esses 5 pontos, falar sobre como foi feito, como foi desenvolvido um relatório. Vocês vão fazer um relatório sobre a aula do professor Sonates. Vai colocar uma capa bonitinha, vão fazer o relatório, se tiver referências, coloca, tudo bacaninho, um relatório padrão. Feito o relatório, salve em PDF e posta o relatório na segunda nota da disciplina de estágio. O professor de estágio vai avaliar o relatório, como vocês estão vendo aqui os critérios, né? 2 pontos, até completar os 10 pontos, tá? Cada critério. Se você discriminou todos esses pontos aqui no seu relatório, falou bem, mostrou bem isso, então você vai tirar sua nota 10 tranquilamente. Então, segunda nota, um relatório da aula do professor Sonates, uma aula ao vivo que ele vai disponibilizar para cada polo que tem o curso de geografia. Vai ter um cronograma onde vai estar falando o horário e a data, né, o dia que vai acontecer a microaula em cada polo. E aí vocês vão ter que se organizar para esse dia. Acredito que a aula será à noite, eu acho. Mas com certeza, devido à nossa realidade de muitos trabalharem durante o dia, tenho quase certeza que a aula vai ser à noite, assim por volta das 19 horas, né, igual essa reunião que a gente fez. Cabe cada um se organizar, pessoal, tá? Para poder participar dessa microaula. E a última nota, que é a nossa terceira, tá? Essa daqui é bem simples. Ela é dividida em 2 etapas. A primeira etapa, vocês vão ter que elaborar um plano para uma microaula que contemple unidades temáticas, o objetivo de conhecimento, a habilidade da disciplina de geografia do ensino fundamental dos anos finais, conforme a BNCC. Então, primeira etapa é elaborar um plano de aula, tá? Um plano igual aquele que eu já apresentei para vocês. Um plano bacana, bem eficiente, né? Um plano de acordo com a BNCC, um plano brilhante. Elaborou o plano, vocês vão postar esse plano, tá? Esse plano vai ser postado porque a nota, no caso 10, é como se 5 fosse referente ao plano e 5 é referente à segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Vocês vão organizar uma regência de uma microaula remota de 20 minutos, baseado no plano de aula construído na primeira etapa. A primeira etapa que ele acabou de falar aqui. Então, pessoal, a regência de vocês vai ser uma microaula que vocês vão organizar, vocês vão planejar, vão organizar o plano de aula, tá? E assim vai ser feita uma regência. Essa regência, segundo o professor orientador da disciplina, o professor Sonadson, e a coordenação, pediu para que essa banca fosse composta pelo professor de estágio do polo, no caso, Pedreira sou eu, Fortaleza Nogueira, professor de Olino, e um professor convidado, tá? De 1 ou 2 professores, no máximo 3 professores em banca, para poder fazer a avaliação dessas regências. Então, a gente vai ter aí 3 professores, tá? Professor de estágio e mais 2 professores convidados, que vão estar participando de forma obrigatória, claro, e acompanhando a microaula de vocês. Tem uma observação bem aqui, pessoal, ó. Isso aqui é interessante, ó. Critérios avaliativos da banca. A adequação do plano de aula às diretrizes da BNCC. 2 pontos. Execução do plano de aula. Foi tudo contemplado bonitinho. 2 pontos. Conhecimento do tema. A pessoa tem segurança na aula. 2 pontos. Sequência lógica da apresentação. Foi uma pessoa que teve uma sequência, que teve uma didática incrível. A gente conseguiu entender do início ao fim. 2 pontos. Uso do tempo disponível. 2 pontos. Qual é o tempo? 20 minutos. Qual é a tolerância máxima? 5 minutos. E se eu passar de 25 minutos, para cada minuto se desconta 0,1 pontinhos aí, tá? Então não queiram passar dos 25 minutos. Tem que organizar a aula de 20 a 25 minutos, tá? E qual é o mínimo, professor? 20 minutos. Você tem que dar uma aula ali de 20 minutos, no máximo 25, tá? Então tem que ficar entre 20 e 25 minutos a microaula de vocês. E aí? Então significa que elaborei o plano, mandei na primeira nota, perfeito. Segundo, observei, acompanhei a aula do professor Sonadson, fiz o relatório da aula, postei o relatório, perfeito. Segundo, elaborei um plano e organizei minha microaula e assim
eu apresentei minha microaula para uma banca. Fechou o estágio de vocês. Não precisa ir para a escola, não precisa se preocupar com toda aquela documentação que o estágio exige, como alguns que já se formaram sabem, uma porrada de documentação, relatórios finais de estágio. Então, isso não vai ter nesse curso. O que vocês precisam se preocupar são com esses 3 pontos. Primeira nota, um plano de aula. Segunda nota, a observação da aula do professor Sonaitsu, que vocês vão ter que elaborar um relatório. E segundo, uma microaula para uma banca. Essa microaula, pessoal, vai ser organizado, o professor de estágio do polo, ele vai organizar um cronograma. E nesse cronograma vai ter o dia, o horário direitinho que vocês vão se organizar, tá? E aí vocês vão se preparar para poder desenvolver essas microaulas para essa banca, né, que tem os 3 professores, e assim a gente finaliza a disciplina de estágio. Só adiantando e fazendo uma observação. Evaldo, na disciplina de estágio do ensino médio vai ser a mesma coisa? Se o cenário continuar do jeito que está, é provável que sim, tá? É provável que seja parecido com essa. Se mudar de alguma forma, não sabemos, pode ser que a gente faça um estágio presencial nas escolas, até porque elas já vão estar funcionando. Mas essa forma que foi pensada para o estágio de ensino fundamental é porque não temos data certa para iniciar as aulas, né, presenciais ou remota, ninguém sabe. Então, essa incerteza das instituições públicas, municipais, é claro, ficou um pouco complicada. Então, eles preferiram fazer dessa forma. Acredito que é melhor, pode ter certeza, né? Mas já o ensino médio, não sabemos. Vamos ter que aguardar. E quando é que inicia a regência do ensino médio, Val? Quando finalizar essa regência. Quando finalizar a regência do ensino fundamental, inicia a regência do ensino médio. É como se fosse 3 meses para cada uma. É tanto que de hoje até o final da disciplina de estágio, nós temos 66 dias, tá? É quase 3 meses para cada disciplina. Então, finalizou o fundamental, iniciamos o médio, tá bom? Então, pessoal, perguntas? Vamos lá. Eu não estava aqui, é perto do celular, eu tive que sair um pouquinho. Eu não entendi a primeira nota. A primeira nota é só para você elaborar um plano de aula, inclusive o modelo já está lá no AVA. Então vocês vão ter que elaborar um plano de aula conforme aquilo que a BNCC vem falando, as habilidades que ela coloca, de acordo com os conteúdos que devem ser trabalhados no ensino fundamental. Tudo que vocês precisam saber está dentro da BNCC, né? Os conteúdos, inclusive, tem 2 materiais que eu vou mandar no grupo aqui do WhatsApp de vocês, porque não está postado lá no AVA, mas eu vou mandar aqui, que inclusive é a própria BNCC. Tanto as habilidades e competências, como os principais conteúdos, e esse slide aqui também eu vou mandar para vocês. Mas a primeira nota é só a elaboração de um plano de aula e postar. Aí a primeira nota vai ser o quê? A avaliação desse plano de aula. Aí a terceira é outro plano, só que com uma microaula, né? Isso. A terceira nota, vocês vão elaborar um novo plano, só que esse é para valer, porque esse plano da terceira nota, vocês vão elaborar ele e vão ministrar uma aula de acordo com esse planejamento que vocês fizeram. Tem que Então, ser um novo, né? Não pode ser o mesmo da primeira nota, não, né? a orientação que eles nos passaram é que o plano da primeira nota é um e o plano da terceira nota é outro. Não podemos repetir. Tem que ser feito 2 planos. Um para ser avaliado na primeira e o outro para ser avaliado junto com a microaula, que é a tua microaula. Mais alguém? Pode perguntar, pessoal. Pode ficar à vontade. Bora tirar as dúvidas sobre a ATP, sobre o estágio. Mas acredito que muitos aqui já estão aliviados, porque eu acredito que muitos estavam preocupados, né? Como é que seria esse estágio? Mas pela forma como foi estruturado esse primeiro estágio, foi bom aí porque aliviou, acredito, todo mundo agora. Deixa eu ver aqui o chat aqui.
a Jaciara falou assim, vai ser disponibilizado no AVA o link da aula do professor Sonares. O professor Sonares, ele vai montar um cronograma, tá? Aí nós vamos saber logo que dia vai ser a aula em Fortaleza do Nogueira, que dia vai ser a aula para Pedreiras, ou se ele vai juntar, por exemplo, ele vai fazer uma aula juntando 3 polos, vai ser uma aula para, um exemplo, Pedreiras, Bacabal, Santo Inês. Aí vai ser uma aula Fortaleza dos Nogueiras, São Luís, enfim, Barreirinha, só um exemplo, tá? Então ele pode fazer dessa forma também, até mesmo para poder facilitar, né, porque são muitos polos que têm geografia. Então ele pode unificar, ele pode dar uma aula para 2 polos, para 3 polos ao mesmo tempo. Até porque nós sabemos que o Meet ele tem um limite de 100 pessoas para poder participar. Então ele vai atender esse limite, tá? Então pode ser que ele dê aula para 3 polos ao mesmo tempo. E aí ele vai disponibilizar o dia, o horário, antes de acontecer, é claro. Aí ele vai disponibilizar junto com esse cronograma os links. Aí nós vamos compartilhar, né? Nós vamos divulgar para vocês. Já vai o link, já vai o cronograma, tudo direitinho para vocês se organizarem. O plano para a terceira etapa pode ser a execução do plano elaborado para a primeira etapa. Vamos lá. O plano da primeira etapa é um. O plano da terceira etapa é outro, tá? Então, vocês vão elaborar, é como se fosse um conteúdo para o plano da primeira nota e um novo conteúdo para o plano da terceira nota, tá? Então, são 2 planos, conteúdos diferentes. A diferença é que a primeira nota vocês vão se preocupar só com o plano. E da terceira nota vocês Oswaldo, vão se preocupar com o boa plano noite. e com a microaula. Boa noite, minha querida. Aqui na terceira nota diz assim, elaboração de um plano para uma microaula que contemple unidades temáticas, né, e tal, conforme a BNCC. Aí o ponto 2 diz assim, apresentação de uma microaula remota, Sim. de 20 minutos, com base no plano de primeira aula construído na primeira etapa. Primeira É o que etapa. está aqui no AVA. Isso, porque se você for fazer a leitura, a terceira nota é dividida em 2 etapas. A primeira, a construção do plano, e a segunda, a microaula. Quando ele fala referente à primeira etapa, ele se refere à primeira etapa da terceira nota, que é a elaboração do plano, e não a nota 1. Ok. Beleza? Beleza. Deixa eu ver aqui. Os professores convidados. Eu também, Cristiane, eu também até pensei dessa forma. Aí eu fui perguntar, eu falei, não. Aí ele, não, tem que ser 2 planos diferentes. Aí eu parei para olhar e entendi lá realmente como estava escrito. Vamos lá. Porque aqui em cima tem 2 etapas. Exato. Ó, os professores convidados é o professor de estágio que vai escolher. No caso, o professor de estágio você exatamente. Quem vai compor a banca, no caso Pedreiras, estarei lá e vou convidar 2 pessoas, que eu sou o professor de estágio de Pedreiras. Fortaleza dos Nogueiras, o professor de Olinda, tá? Porque assim, pessoal, só para que vocês entendam, era para estar, se caso não tivéssemos participado de um outro seletivo, que eu fiz isso, eu participei de um novo seletivo. E aí eu fui aprovado para professor de estágio. Só que depois, devido a uma carência de pessoas que não participaram do seletivo, tivemos aí praticamente 30% das vagas ocupadas no seletivo. Muitas vagas ficaram abertas porque praticamente não tivemos quase nada de pessoas inscritas. Aí fizeram uma proposta para os tutores, que eles deixassem a tutoria e se tornassem professores de estágio. Então, todos os tutores dos cursos de geografia hoje não são mais tutores, são professores de estágio, mas que continuaram exercendo também a função de tutor. Então, hoje nós estamos como tutor e professor de estágio, tá? Devido a essa falta de profissionais que não apareceram no seletivo. Resumidamente, está faltando profissionais de geografia no mercado, né? Essa é a realidade. Pode ficar à vontade para perguntar, pessoal. Prof, na questão assim da aula do professor, a gente
pode ou deve interagir. E também na terceira nota, quando for a microaula, vai ser a mesma coisa, os professores que vão estar observando, eles vão chegar a fazer pergunta, acrescentar alguma coisa. Certo. Sim, vai acontecer uma interação, diferente de uma apresentação de TCC, que a banca geralmente só participa depois da apresentação. Como se trata de uma microaula, acredito que vai ter a interação sim, tá? Tanto na aula do professor Sonadson, como também na microaula de vocês. Há necessidade de ter interação, tá? Evaldo, Fala. no dia da apresentação das microaulas, né, terá banco e tudo legal, muito Aham. bom isso. E os colegas da turma vão estar presentes também, participando? Vamos lá. Será como se fosse presencial, que nem nós já temos costume de fazer Isso. as nossas apresentações? Boa pergunta. Pessoal, isso foi uma recomendação da direção de curso que todos os outros alunos têm que estar presente na microaula dos colegas. Foi um pedido, uma exigência, tá? E que isso também entra como um caráter avaliativo, tá? É importante vocês estarem presentes para poder participar, para poder prestigiar a microaula do colega, para poder participar, interagir, tá? Claro, de uma forma organizada, porque estamos utilizando uma tecnologia e isso é interessante, mas é importante que todos estejam presentes nas microaulas. Até porque, vamos supor, vai ser 3 dias de microaulas, né? Dependendo da quantidade de alunos que tem no polo, às vezes pode ser só em 2 dias. Então, 2 dias, rapidinho você participa. Tenho certeza que 2 dias, 3 dias é melhor do que você passar um mês estagiando numa escola. Então, dá para acompanhar as microaulas dos colegas sem nenhum problema. Muito obrigado por ter lembrado, Cristiane. Mais alguém? Fica à vontade, pessoal. Pode perguntar. Se tiverem dúvida, não fiquem com medo. Use o chat, tá? Deixa eu ver aqui. Isso. A principal ferramenta que pediram para a gente utilizar é o Meet, tá? Porque acreditamos que todos já sabem utilizar, todos sabem manusear, sabem compartilhar a tela, é muito prático, tá? Então, o Meet vai ser a ferramenta utilizada. E só lembrando que quem vai criar o link é o professor de estágio, tá bom? Por isso que eu falei que vai sair um cronogramazinho. Aí vai ter o dia, o horário e o link que nós vamos utilizar, tá bom? Então vocês não se preocupem que Pedreiras eu vou criar, Diolindo vai criar o do Polo de Fortaleza Nogueira e assim a gente vai conseguir desenvolver esse estágio. E, professor, eu não sei, assim, expressar a minha pergunta, mas, se o senhor puder falar alguma coisa a respeito dos recursos didáticos que a gente vai colocar no plano de aula, slide, né, para poder compartilhar. Porque assim, vocês podem utilizar, o que vocês vão utilizar na aula? O Google Maps, por exemplo, você vai utilizar algum site, vocês vão utilizar a lousa digital, por exemplo, o próprio Meet, ele disponibiliza o quadro de comunicações, onde você pode fazer os desenhos, dependendo do conteúdo, você vai trabalhar geomorfologia, você vai caracterizar o relevo, você vai explicar o que é uma planície, o que é um planalto, o que é uma depressão, uma depressão absoluta, relativa, o que é uma cuesta. Aí você faz os desenhos na lousa, né, por exemplo. Aí esses são os recursos digitais que vai complementar, que vai dinamizar a tua aula. Né? Um vídeo, por exemplo, do YouTube, porque a gente pode fazer isso. Quando eu trabalho aqui no ensino fundamental, trabalho com sexto e com sétimo ano, além do ensino superior, né? Eu utilizei bastante a lousa digital, utilizei alguns vídeos do YouTube, utilizei, claro, o slide, o próprio livro digital aberto, né? Enfim, então a gente vai o Google Maps, por exemplo, outros aplicativos, né, que a gente pode estar utilizando para poder dinamizar a aula, né? E assim, Porque geografia, todos nós sabemos que a gente gosta muito de usar a questão de maquete, né?
Isso, pode ser também. Não tem problema, você pode fazer uma cache. Você está com o seu celular ou com o próprio computador, você vai mostrar ela aqui, não tem problema. Pode fazer. Um mapa, por exemplo, você vai utilizar um mapa, você vai colocar ele atrás, né, a câmera do computador, a câmera do celular, vai te filmar enquanto você está utilizando o mapa. Se é uma aula de cartografia, de escala, né, ou mapas temáticos, enfim, você vai explicar aí. Alguém mais? Tudo certo? Gostaram dessa nova forma de estágio? Tenho certeza que ficaram mais aliviados. Boa noite. Essa microaula, ela tem que ser gravada ou a gente vai apresentar ela ao vivo, no horário? Ao vivo, tá? A Ok. banca vai estar ao vivo, você lá falando, interagindo tranquilamente. Me pediram para mandar um link. Eu posso mandar sim, pessoal. Eu tenho um link, eu mesmo posso gravar o vídeo rapidinho ensinando como é que se utiliza o Meet sem problema nenhum. Mas tem alguns vídeos legais que a gente pode compartilhar para vocês. O Meet não tem segredo nenhum, é uma ferramenta muito básica, muito tranquila para se trabalhar, tá bom? Mas eu posso sim ajeitar isso daí para os senhores, como mexer com a lousa branca aqui, para a gente poder fazer os desenhos e tudo. Tranquilo. Essa microaula eu estou sentindo a mesma ansiedade de uma apresentação de um TCC. Mas é para isso, em compensação, você vai aliviar umas 10, 15 aulas de estágio, né? Porque assim, pessoal, honestamente, assim, o ideal seria o estágio numa escola, principalmente para quem nunca entrou nesse universo, para quem nunca foi professor, vamos dizer assim, para quem nunca entrou, nunca teve aquele contato com o aluno, porque o estágio é para isso, o estágio é para te dar o primeiro contato, né? Você ter o contato com o universo de trabalho, né? E essa forma de estágio, ela não vai te proporcionar uma proximidade com a realidade, de fato, né? Infelizmente. Mas vai ter que ser dessa forma. Então, por isso que a Rosane está sentindo isso, a mesma ansiedade como se fosse um TCC, porque realmente é parecido. Diferente de você estar numa sala de aula com aluno, toda aquela dinâmica, todos aqueles desafios, principalmente alunos do sexto ano, né? Que é a turma mais desafiadora do ensino fundamental, é o sexto ano. Igual o ensino médio, que é o primeiro ano, né? Fala, Tailã. Tailã? Evaldo, Fala. vão ser várias apresentações num só dia, né, de microaulas? Exatamente. Certo. Porque vai ter o tempo, né? De 25 a minutos. 25 minutos. Então pode ser que tenha em torno de umas 5 apresentações numa noite, por exemplo. Entendeu? Aí se a gente pode pegar um sábado, um domingo, por exemplo, para poder adiantar e conseguirmos finalizar logo isso. Certo, tá ok. Eu acho só difícil, assim, porque como eu já estagiei, quando fiz biologia, a questão do plano, o que colocar no plano, né? Mas o senhor vai estar depois ajudando a gente, né? Porque cada item lá, por exemplo, como eu falei nos recursos, e agora o meu pensamento da avaliação. Não se preocupe, a gente vai. É sempre bom que vocês enviem os planos antes de finalizar a disciplina. A disciplina ela tem previsão para encerrar 18. Deixa eu só olhar aqui na minha agenda. Ela tem 18 de abril. Então, se vocês enviarem os planos antes, dá para se fazer as observações e assim vocês fazerem as correções até ficar perfeito. Agora, se deixar para enviar no último dia, fica complicado, né? Não dá para. Mas assim, não se preocupem. Os próprios materiais que tem no ambiente virtual, o slide que eu vou disponibilizar para vocês, ele tem as observações, as orientações necessárias e tudo que vai ser construído no plano de aula, vocês vão tirar praticamente da BNCC, né? Está lá o que vocês Evaldo, precisam. repete só o tempo aí da microaula de cada um. Meu áudio está um pouco baixo. 20 minutos, no máximo 25. Para cada um, né?
para cada um. Se passar dos 25, para Certo, cada tá ok. minuto extrapolado, perde 0,1 pontinho aí, né? Evaldo, Tá ok, tá Está entendido. tudo escrito, tá? Está tudo escrito no ambiente virtual, pode ficar tranquilo. Fala, Jarbas. boa noite a você e a todos. Evaldo, uma Boa pergunta. noite. Quais serão os critérios para se apresentar ao trabalho? Vão ser sorteados, vão ser escolhidos por dia, tantas pessoas? A ordem de apresentação, como é que vai ser, como é que vai funcionar? Certo. A ordem de apresentação, Jarbas, a gente pode pegar a ordem da relação de frequência, tá? E o conteúdo, você que vai escolher, você que vai decidir, tá bom? O importante é que ele esteja de acordo com o ensino fundamental, no caso, os anos finais, do sexto ao nono ano. Você vai ficar à vontade para escolher qual desses anos você quer trabalhar, qual conteúdo referente àquele ano que você vai trabalhar. Ok, Porque obrigado. assim, eu quero trabalhar, um exemplo. Ah, eu vou trabalhar assuntos relacionados à climatologia lá no nono ano. Mas no nono ano não se trabalha climatologia. No nono ano se trabalha muito a questão da geografia política, né? Da geografia social, da geografia econômica, tá? Climatologia, geralmente você trabalha aonde? Você trabalha no sétimo ano, tá? Aonde entra a geografia física. Então você tem que por isso que você tem que sempre estar olhando a BNCC, porque ela vai te dizer quais são os conteúdos trabalhados por ano, o que se trabalha no sexto, o que se trabalha no sétimo, quais são as habilidades e competências do sexto, do sétimo, do oitavo, tá? Então, tudo que você vai escrever no plano, quase tudo, é claro, está na BNCC, né? A ideias de avaliações, agora metodologias aí, e instrumentos, né? No caso, recursos didáticos, é muito pessoal, é você que vai dizer o que você quer utilizar, como vai ser utilizado. Tranquilo? Alguém Seria, mais? seria muito bom se a gente pudesse gravar as aulas usando os recursos para aprender depois. Não vai ser possível, é o jeito de usar os que está pedindo mesmo. É porque as aulas são virtuais, mas todos os recursos que você vai utilizar numa aula gravada, você pode utilizar numa aula virtual. Tranquilo. É, né? A única diferença aqui da gravada, né? Você vai estar lá gravado, bonitinho, virtual não. Você vai estar fazendo na hora, né? O IPA. É, Tá, o obrigado. programa lá que faz na hora, né? Alguém mais?